Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na questão 301 da quarta petição do Pai Nosso. E diz aqui, pergunta: que pedimos na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que nos é necessário para cada dia, para o corpo e para a alma. Pela palavra pão se entende as necessidades espirituais, por isso também se entende não que a Santíssima Eucaristia seja um pão, não é um pão. É o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor. Mas se pede também esta graça, o pão espiritual. Agora também se pede as necessidades, para que Deus providencie as necessidades do corpo. De cada dia, porque Deus Nosso Senhor não nos ensinou a acumular, e não quer dizer que quem guarde provisões seja uma pessoa incrédula na providência de Deus, não é isso. Mas Deus, por esta oração, quer que cada dia, para as necessidades de cada dia, peçamos a Ele o auxílio. Tá? Então aqui está pedindo o necessário para cada dia, para a alma e para o corpo. Que pedimos a Deus para a nossa alma? Para a nossa alma pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor que nos dê sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. Então, para a alma se pede o quê? O pão mantém a vida, por assim dizer. Por pão se entende todos os alimentos também necessários. Então, ao pedir para a alma este alimento espiritual, se pede o quê? Aquilo que mantém a vida da alma, que é a assistência de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus é a vida da nossa alma. Agora se pede que Deus mantenha e alimente essa vida para que ela não venha a desfalecer. Questão 303. Como se sustenta a vida da nossa alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento, diz o Catecismo. Agora é verdade que quem não comunga todos os dias, não quer dizer que a alma vai perder a sua vida espiritual, não é isso. Mas a alma católica deve ter fome do Santíssimo Sacramento. Por isso se faz o possível para ter o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O impossível nós não fazemos porque Deus não nos dê esse poder, mas todos devem fazer o possível e Deus, em sua providência, sabe dispor o necessário para que as pessoas tenham para sobreviver. Depois, a palavra divina não quer dizer que somente que tenhamos que ler a Bíblia ou a Sagrada Escritura, que é o nome que lhe corresponde melhor. Entre nós católicos não existe nenhum mandamento de ler a Sagrada Escritura. E para evitar muitas confusões, o ideal, vosso servidor, como sacerdote, recomendo, se forem ler a Sagrada Escritura, leiam os Evangelhos e os livros sapienciais. Eu recomendo principalmente os livros sapienciais porque hoje em dia não existe mais sábios, a sabedoria parece extinguir-se da face da terra. E nos livros sapienciais, principalmente Eclesiastes, Eclesiástico, Provérbios, tem a sabedoria do Espírito Santo. A Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse tem a sabedoria do Espírito Santo, mas de modo muito específico nesses 3 livros que mencionei, por isso é muito importante, seria interessante. É interessante que possam ler, não precisa interpretar nada não, hein? É o que está escrito ali, é o que está escrito. Depois ler os Santos Evangelhos. Mas a palavra de Deus é a pregação. Então se podem ler os sermões dos santos, São Bernardo, dos santos padres, os escritos dos santos padres, também é palavra de Deus. Então é muito melhor do que ficar lendo Sagrada Escritura, interpretando coisas que nunca existiram
da nossa cabeça, queremos fazer o Espírito Santo dizer coisa que ele não diz, aí tem a explicação do protestantismo. Mas só que a alma católica vive da palavra de Deus, por isso nós temos que ouvir a pregação, e nesse caso o catecismo e toda a doutrina é palavra de Deus, doutrina católica. Que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. Então aqui para o nosso corpo se pede o vestir, o calçar, o alimentar-se, a saúde física, tudo isso se pede com a palavra pão nosso de cada dia. Por que dizemos o pão nosso nos dai hoje, não dai-nos hoje o pão? Dizemos o pão nosso nos dai hoje e não dizemos dai-nos hoje o pão para excluir todo e qualquer desejo dos bens alheios. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. Então é muito interessante. Não está dizendo que quem rezar o Pai Nosso vai cair um pão com um saco, com um vestido e uma sandália para nós. Não. Aqui Deus, nosso Senhor, nos dará o pão de cada dia, mas nos dará os meios para consegui-lo, hein? E os meios para consegui-lo é o quê? O trabalho justo, honesto. Tem almas que viveram da providência de Deus, é verdade. E tem uma ordem, os teatinos se chamam, fundados por São Caetano de Thiene. Eles têm na regra, não sei hoje em dia, seguramente não tem mais, mas tiveram. Uma dos preceitos era o seguinte, de não guardar 1 centavo para o dia de amanhã. 1 centavo para o dia de amanhã. Então, se eles tivessem um dinheiro e compraram as coisas, e sobrou, não sei, 20 reais, suponhamos, teria que desfazer-se dele, porque amanhã Deus ia providenciar para amanhã. O que sobrou tinha que se desfazer. Pois é, isso São Caetano fez para viver absolutamente da providência de Deus. Mas isso é para São Caetano e os seus filhos. Agora, os outros comuns dos mortais, não, cada religioso com a sua regra, segundo o seu santo fundador. Agora, o comum dos mortais querem viver da providência, hoje está aí de moda, não, esses carismáticos fazem essas comunidades de vida. Mas o normal é que cada um tenha o seu trabalho, e do trabalho das suas mãos tenha a sua vida e para os seus. Não? Esse é o normal. Porque às vezes nós confundimos o viver da providência com o ócio e a fuga do árduo trabalho da vida. E aí vamos lá e azucrinamos a Divina Majestade e assim, em nome de uma falsa confiança, vamos nos beneficiar dos auxílios de Deus sem os... Não é isso. Os teatinos não ficavam de pernas para o ar esperando vir um anjo trazer. Não, era muita oração e a providência de Deus sempre assistia. Mas tenhamos aqui, não é confundir a providência com a imprudência e com as aventuras das almas exaltadas. Não é isso. Por que dizemos o pão nos dai e não pão me dai? Dizemos nos dai e não me dai, para nos lembrarmos de que assim como os bens nos vêm de Deus, assim também, se Ele nos dá em abundância, é para que distribuamos o supérfluo aos pobres. Hoje em dia é verdade que na questão da prudência se pode guardar, se pode ajuntar bens, sim. Mas hoje, por causa do egoísmo e por falsa prudência, as pessoas são muito... Isso é bem dos católicos também. Existe, é verdade, entre nós católicos, um espírito de generosidade por um lado, mas por outro lado um espírito muito de egoísmo por outro. Aí quando se torna um protestante, vende até a casa para morar debaixo da ponte para dar para o pastor, porque eles terão mais. Acaba não tendo nada, não? Perde até a alma nessa. Agora o católico tem esse espírito um pouco... tem os que são generosos, isso daí temos que reconhecer. Porque se não existisse a generosidade, não estaríamos até hoje... Deus tendo seus templos e a manutenção dos seus templos. Mas muito o comum dos mortais tem um espírito de egoísmo.
E aqui não falo de quantidade não, hein? Eu falo da disponibilidade em ajudar. A disposição de alma referente a ajudar realmente é um pouco escassa. Então o Pai Nosso nos diz, nos dai justamente para nos lembrar que tudo vem de Deus e que devemos distribuir o supérfluo aos pobres. Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida e não a fartura dos alimentos e os bens da terra. Então a prosperidade Deus dá para quem tem êxito no seu trabalho, não? Agora, a pobreza é o que o comum dos mortais lhes toca por disposição também da vida. Agora, vemos que a miséria não tem lugar nem em nenhuma das nossas orações, nenhum artigo do credo, porque quem fez a miséria foi o pecado. O pecado que fez a miséria. Não estou dizendo que quem vive na miséria está em pecado mortal, não é isso. Mas é porque alguém fez esse pecado mortal, ou seja, roubaram seus bens, não? Enganaram algum pecado. A pobreza não necessariamente, mas e a prosperidade não necessariamente é uma bênção de Deus tampouco, hein? Porque muitos prosperam nesta vida, porque não terão a vida eterna também, porque vivem como pagãos por aí. E então, por alguma virtude natural, eles têm já a felicidade nesta vida, uma felicidade humana. Agora, outros têm porque, andaram na virtude, na generosidade, e as almas generosas realmente acabam tendo mais, não porque há somente uma multiplicação e dão para terem mais, porque realmente há uma disposição de alma de melhorar seus trabalhos para fazer mais bem, e Deus abençoa esses esforços das almas generosas. Então a pobreza digna vem de Deus, a prosperidade digna tem a bênção de Deus, e a miséria normalmente é feito de um grave pecado, não de quem está sofrendo necessariamente, mas tem pecado ali por falta da caridade de alguém, por falta da prudência de alguém, por falta de muitas outras virtudes de alguém, e é um efeito que gera consigo muitos inconvenientes causados pelo pecado. Que mais quer dizer a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que é necessário no momento. É muito interessante, no Evangelho nós podemos detectar, sem muita análise, que nosso Senhor não gosta de quem anda preocupado com o futuro. Do final dos tempos, alguém lhe perguntou e ele disse, olha, o filho do pai não revelou para ninguém vai saber, hein? Se alguém falar que o final dos tempos vai ser, não sei, em 2047, é realmente mais um ledo engano. Os apóstolos estavam preocupados com isso. E Nosso Senhor disse o quê? Nem o Filho do Homem sabe. Pronto, acabou a conversa. Nosso Senhor mandou os seus discípulos andar com que? 2 sacolas. Uma sacola, o calçado, para não levar consigo muitas cargas de provisões. Por quê? Ele cuida da gente. Não tiro a prudência e todas essas coisas que já falei, hein? Mas só que essa preocupação com amanhã não quer dizer que não posso pensar no amanhã. Sim, tudo indica que amanhã estaremos vivos. Assim esperamos, não temos certeza. Então podemos preparar o amanhã. Mas assim ter esta preocupação com o sol que ainda nem nasceu para marcar o dia seguinte é uma preocupação desnecessária. Então o Pai Nosso insiste muito na palavra hoje para deixar bem claro, hein? Foi o mesmo Nosso Senhor que nos ensinou, e Nosso Senhor não é do seu agrado quem anda muito buscando o amanhã e o depois, porque se esquece do quê? Do hoje, que é o mais importante. Agora, quem vive o hoje bem, o amanhã terá seu começo bem, bom, e, a providência de Deus fará com que siga o depois de amanhã. Então é muito interessante nessas pequenas coisas corrigir aí muitas das ansiedades da alma
e muitas das preocupações desnecessárias, e tampouco canonizar o desleixo das pessoas que que se aventuram e acha que, bom, em nome da providência se pode ficar deitado e Deus vai rezar, nós rezamos e Deus vai providenciar tudo. Não é isso, mas saber conciliar a confiança com a prudência e a providência de Deus e pensar no hoje com a esperança do amanhã e assim viver segundo a quarta petição do Pai Nosso.